A vida transcorre norteada por crenças e valores que passam praticamente despercebidos. A vida parece caminhar por trilhos tão antigos quanto previsíveis. Entretanto, trata-se apenas de uma questão de tempo, porque logo, logo, algo inusitado, inesperado e terrível irá bagunçar, irá desarrumar, irá desestruturar, né, aquele mundo organizado, aquele mundo racional, aquele mundo previsível. Né? O indivíduo, ao sofrer esse grande acontecimento, né, normalmente uma tragédia, né, ele irá ser descentrado, né? Ele sai do seu centro e, com isso, cai numa outra realidade, ou cai numa irrealidade. Né? Aquele mundo sensato e previsível já não existe mais. O sujeito agora deixará brotar pulsões poderosas que estavam adormecidas, que estavam armazenadas nos porões do seu imaginário, e essas pulsões agora querem vida. E para dar vida a essas pulsões, ele precisa enfrentar novas situações, e ao enfrentar novas situações, ele viverá, portanto, novos perigos. A vida, ao sair do seu caminho previsível e sensato e ordeiro e racional e ser jogado num caminho no qual não há uma meta traçada, o indivíduo, o sujeito, ficará, então, à mercê de acontecimentos que ele não domina. Né? E isso, com certeza, o colocará de perigos. Diante de perigos. É mais ou menos isso que ocorre em Breve Romance de Sonho de Arthur Schnitzler. Né? A esposa confidencia ao marido, ela está um pouco bêbada, e claro, isso facilita, e ela confidencia ao marido que alguns anos antes, quando eles estavam passando férias na Dinamarca, ela havia sentido uma atração irresistível por um outro homem. E se esse homem lhe tivesse pedido, ela teria partido com ele e abandonado a sua família. Essa confissão da esposa irá abalar profundamente o marido, que jamais imaginaria que um dia sequer passou pela cabeça da esposa sair dos trilhos, né, tão ordeiros, tão sensatos do casamento que ambos vivem. Né? Na noite anterior, eles haviam ido numa festa de máscaras. E nessa festa de máscaras havia ocorrido um flerte de ambos com os convivas, com as pessoas que estavam nessa festa. Então, há uma certa harmonia entre a realidade subjetiva de ambos. Né? Ambos estão passando por um período em que se sentem atraídos por outros parceiros. Né? A mulher apenas verbaliza isso. Né? E ela verbaliza não numa forma de algo que aconteceu, mas numa forma de fantasia. Mas isso é o suficiente para deixar o marido extremamente abalado. Né? Ele, com essa confissão, ele sai dos trilhos da previsibilidade e é jogado em um outro mundo. Quando a mulher está terminando de fazer essa confissão, o telefone toca e o marido é chamado, ele é médico, ele é chamado para atender um paciente antigo, é um paciente que está bastante doente, é a filha desse paciente que está chamando ele para que ele vá, porque precisa do atendimento médico dele. Ele então vai, parte, e chegando lá, o paciente já está morto,
ele então conversa com a filha tentando consolá-la, e nesse momento que ele procura consolar a filha do paciente, ela envereda para um outro caminho, né? E ela se declara a ele que ele é o homem da vida dela, que ele é a paixão da vida dela, né? Apesar dela estar noiva de outro, né? Ela tem um compromisso com o outro, né? Ela revela que ele é o homem da vida dela e por ele ela está arriscada a abandonar tudo. Essa mulher, ela repete o sonho da mulher dele, né? A mulher dele que tinha um compromisso com ele e que por outro homem abandonaria tudo, né? Então o Schnittler ele mostra que tanto o Fridolin, né, o marido, como a Albertine, a esposa, estão vivendo realidades subjetivas muito semelhantes, né? Bom, ele recusa as investidas amorosas da filha do paciente e sai andando pelas ruas, né, de Viena, de madrugada, coisa que ele não faria se a mulher não tivesse descentrado ele, né, com essa confissão, né? Ele perambula pelas ruas e abordado por uma prostituta. Ele resiste inicialmente, diz não para a prostituta, mas a prostituta insiste e ele acaba indo para para o apartamento da prostituta. Chegando lá, quando eles estão prestes a começar uma relação sexual, o telefone toca, é a esposa que interrompe então aquela aventura, né? Então mostrando o caráter onírico também dessa sua aventura, né? O caráter de sonho. O nome do romance chama-se Breve Romance de Sonho, né? Então é como num sonho que você quer fazer uma coisa e você não consegue, você está sempre... Algo acontece que não deixa você concretizar aquilo que você quer concretizar, né? Há sempre alguma coisa que lhe impede. E isso é uma constante, né, em todo o romance, né? Ele então sai novamente do quarto, do apartamento da prostituta e perambula pela rua, e ao perambular pela rua descobre que um músico que está dando um show num bar foi um antigo colega dele da faculdade de medicina que havia largado o curso para se transformar no músico, né? E ele, no intervalo do músico, ele então conversa com esse músico, esse amigo dele, então, do tempo de escola de medicina, e o amigo diz que nessa noite ele tocará numa festa exclusiva, numa festa privê, numa festa extremamente luxuosa, numa festa que é comandada, né, por pessoas muito poderosas, pessoas famosas, pessoas muito ricas, né? E nessa festa ocorre uma orgia, né, que o amigo, inclusive, tem que tocar com os olhos vendados, mas que ele, de certo modo, olhou, conseguiu olhar, deu um jeito e olhou, e ele percebeu que as mulheres eram belíssimas, né, e eram horas de orgias sexuais, né? E ele então implora que o amigo lhe leve nessa festa. O amigo diz que não pode, porque é uma festa exclusiva, ele insiste, insiste. O amigo diz, olha, tem que ter até senha para entrar nessa festa, né? Se não tiver senha, não entra. Então ele implora o amigo que lhe dê a senha, o amigo não quer, mas ele implora, até que o amigo, tá bom, lhe dou a senha. Aí o amigo deu a senha, e qual é a senha? A senha é Dinamarca. Dinamarca, o nome do país aonde a mulher havia tido a fantasia com o outro homem, né? Então mostrando o entrelaçamento da fantasia de ambos, né, da vida dele ali naquele momento real, com a realidade subjetiva da esposa e até a realidade objetiva, porque talvez a esposa não tenha mentido sobre essa fantasia, não tenha sido um jogo erótico dela mentindo para ele. Talvez essa fantasia realmente é bem possível que ela realmente tenha existido. Bom, ele acaba indo para a festa e nessa festa ele é descoberto, né? Então, novamente, o caráter do sonho, de você estar no lugar onde você não pode e que você é descoberto, né? Aí ele quer, então, ir embora e não deixa ele ir embora, porque ele tem que ser penalizado, ele tem que ser castigado porque ele cometeu uma infração de estar no local onde ele não poderia estar, né? E essa festa é uma festa comandada por poderosos religiosos,
fake, né? São homens que estão vestidos como bispos, como padres, e as mulheres são vestais, as prostitutas são como vestais, né? Praticando um sexo religioso, né? E, então, dessas vestais se oferece para ser punida no lugar dele, né? Para que ele pudesse ir embora, ela assumiria a culpa dele e seria punida no seu lugar. Ele então consegue então partir. Então tudo isso mostrando as relações entre o sexo, o castigo, a punição e a morte, né? Principalmente a sexualidade e a morte, né? E quando ele chega em casa, encontra a esposa saindo de um pesadelo terrível. Qual é o pesadelo da esposa? A esposa sonha que está participando de uma orgia. E nessa orgia ela está sendo possuída por dezenas de homens. E no final dessa orgia, quem que é sacrificado? O marido. O marido é crucificado. Mostrando então a sintonia que existe entre o sonho da mulher e a realidade em que ele está vivendo. O tempo inteiro o Schnittler mistura a realidade e o subjetivo, né? O tempo todo há essa mistura, né? O que ocorre é que o casal foi descentrado, ele saiu dos trilhos, né, previsíveis, sensatos, reais, e foi jogado num caminho que tem que ser construído. E nesse caminho que tem que ser construído é o caminho do novo. E como é um caminho do novo, você vai enfrentar perigos, né? Enfrentar perigos, né? No outro dia, o marido procura a prostituta para ter relações com ela, provavelmente, mas não consegue achar a prostituta, porque a prostituta está muito doente e se encontra no hospital. O marido tenta falar com a filha do paciente, que havia morrido, mas também não dá certo. Tudo que ele tenta fazer não dá certo de novo no outro dia, né? Para poder concretizar, digamos. Ele continua no outro dia ainda em pleno mecanismo onírico, né? Enquanto ele tenta, de certo modo, pontuar a sua vida agora diurna, né? E ele lentamente ele vai então saindo desse processo onírico em que ele mergulhou e vai retornando ao trilho inicial do casamento ordeiro, do casamento sensato, do casamento previsível, como ocorre com a maioria esmagadora de todos os casamentos, né? Ele vai então retornar, a mulher retorna então ao papel de mãe, ao papel de esposa, né? E ele vai retornar novamente ao papel de médico, né? De médico e de pai, né? Então de profissional e de pai, né? Então haverá um retorno de ambos, há um pacto entre ambos, né? E o retorno de ambos à vida vivida antes dessa confissão que a mulher faz, que acaba descentrando o casal. A Albertine diz que, literalmente, ela diz o seguinte, que a realidade de uma noite, ou até mesmo a realidade de toda uma vida, não expressa a sua verdade mais íntima. E ele complementa dizendo, e sonho algum. Quer dizer, então ele fala do sonho dela e ela fala da noite que ele havia passado, né? Então os dois entendem que tanto a realidade subjetiva quanto a realidade objetiva, elas nem sempre caminham em harmonia e muitas vezes elas se encontram em conflito, como foi o caso, o que ocorreu com ele nessas últimas horas. Breve Romance do Sonho, de Arthur Schnittler, ele revela um bailar do sujeito com o irreal.
mediado pela transgressão e pela morte.